Olá, eu sou Gil Sandro Salles, supervisor editorial de literatura infantil e juvenil da Editora do Brasil, e estou aqui para comentar com vocês os lançamentos de 2020 para o mercado 2021 do Ensino Fundamental 1. Tenho certeza que vocês vão gostar muito das novidades. Vamos lá conhecer tudo isso? O Patinho Feio, The Ugly Duckling. Esse é um livro bilíngue da coleção Biclássicos Infantil, adaptado pela Thelma Guimarães, nossa autora dessa coleção tão conhecida, tão querida por todos. E aqui a gente tem mais uma adaptação muito bonita de um conto de fadas famoso, que no caso é do Hans Christian Andersen, um escritor que é referência, um pesquisador que é referência em contos de fadas. E aqui a Thelma resolveu nos presentear com essa adaptação de O Patinho Feio e na versão bilíngue, The Ugly Duckling. As ilustrações ficaram a cargo da Simone Matias, que é uma fantástica artista que trouxe cores e vida para esse lançamento da Editora do Brasil. Todo mundo conhece a história do Patinho Feio, né? Ele de repente nasce num ninho junto da mamãe pata, com alguns irmãozinhos patos, e percebe que ele é muito diferente. E aí, obviamente, os irmãozinhos começam a tirar sarro, começam a fazer bullying com esse patinho, e ele percebe que ele não se encaixa naquele mundo, ele é muito diferente, chamado de Patinho Feio. Ele resolve sair, resolve buscar sua própria identidade, tem uma aventura muito grande pelo mundo, até que um dia ele percebe que na verdade ele não era um pato. O respeito à diferença é uma das principais questões desse livro, né? E acho que a transformação que o personagem passa é só uma das muitas possibilidades de abordagem desse livro. Como é importante respeitarmos as diferenças e de como é importante nos respeitarmos a nós mesmos. Com certeza todo mundo vai adorar essa adaptação bilíngue, feita em português e inglês, do Patinho Feio, que é um clássico incrível e muito, muito representativo da nossa cultura. Ana e os palíndromos. Todo mundo sabe o que é um palíndromo? Aquela palavra ou expressão ou frase que você pode ler de trás para frente, de frente para trás, e mesmo assim ela tem o mesmo significado. O Fernando Vilela, que é o artista por trás dessa obra, propôs para a gente fazer um livro inteiramente novo e que brincasse com esses palíndromos. Como fazer isso? É um desafio, né? Palíndromos clássicos, tipo Arara, Ana, que é a protagonista dessa história, são mais simples de perceber. Mas como é que você conta histórias usando palíndromos? O Fernando conseguiu. Nesse livro, que também pertence à Cometa Literatura, aqui a gente traz uma brincadeira muito, muito divertida da Ana e do seu avô, que se chama Raul. Raul, ao contrário, é Luar. Então essa brincadeira de inverter palavras não tem fim aqui nesse livro. A Ana, nessa jornada muito maluca com seu avô, em meio aos palíndromos, vai viver aventuras muito, muito divertidas. E, além disso, o livro traz essa brincadeira muito interessante de testar que palavras, que expressões podem ser palíndromos. O Fernando fez uma pesquisa muito extensa e trouxe palíndromos diversos, inclusive de outros autores, que enriquecem bastante o livro aqui. Eu tenho certeza que a diversão que o livro traz, com as rimas que o Fernando propõe, mais os palíndromos que povoam as páginas, vão deixar os professores, os leitores e todo mundo muito, muito interessado. Além disso, o livro tem uma proposta visual muito bonita, porque ele é todo feito em cores especiais. São cores que a gente utiliza para dar mais destaque, né? Então ele é todo construído nesse tom de rosa bem mais forte e esse tom de azul bem mais forte. Essas cores especiais dão uma cara muito, muito legal para o livro e com certeza o impacto visual que o tipo de livro causa é muito enriquecedor para as experiências leitoras. Ana e os Palíndromos é um lançamento da Cometa Literatura e ilustrado e escrito pelo Fernando Vilela, que é um grande artista visual, designer gráfico, um artista que trabalha há bastante tempo com literatura infantil e juvenil e que está estreando no nosso catálogo também. Atrás do Tapume. Esse livro da Mariângela Haddad é uma aventura sem texto. É um livro de imagem. Como é que a gente lê livro de imagem quando não tem texto, quando não tem nada escrito? Justamente, aprender a decifrar como as imagens se comportam para contar para a gente uma história é uma das coisas mais interessantes de um livro infantil. Eu acho que a educação para a imagem, para a leitura de imagem, faz muita falta para as pessoas. Livros assim estimulam a imaginação da criança, porque fazem ela interpretar de várias maneiras. O bom desse livro, da Mariângela Haddad,
é que ela nos apresenta uma história de saudade muito conectada com os dias atuais. Atrás do tapume, ou seja, aquelas pranchas que se usam para cercar as construções, locais em obra, que geralmente são cor-de-rosa, escondem alguma coisa por trás, né? A Mariângela Haddad, a autora desse livro, de modo muito sensível, quis trazer para a gente uma reflexão sobre saudade, sobre memória, sobre história, a partir desse elemento tão comum nas cidades brasileiras, que é o tapume. Atrás de um tapume sempre vai ter uma obra, alguma coisa que está em reconstrução ou construção. A Mariângela imaginou então que uma casa que estivesse ali sendo reformada por trás desse tapume pudesse conter muitas histórias muito antigas. E é verdade, essas casas, que às vezes são demolidas ou reformadas nas cidades, escondem, trazem nas suas paredes marcas da memória de uma família, de pessoas que moraram nessa casa. A Mariângela quis fazer essa narrativa de imagens de um jeito bastante diferente, desafiador, porque não é uma narrativa de imagens simples, mas ela propõe um enigma para os leitores. Com certeza, os leitores vão querer chegar ao final e voltar para entender melhor. Eu acho que essa história traz justamente esse convite para que você não saia nunca do livro, para que você vá e volte nas páginas para compreender bem, interpretar essa sequência de imagens e fazer a sua própria construção do entendimento a partir desse livro. Muito sensível, muito impactante e com certeza vai ajudar muito professores, educadores, adultos em geral a discutirem o poder da imagem numa narrativa visual num livro como esse. Casa do Farol. Essa casa tem uma história muito bonita, apesar de também poder ser triste, porque é a casa onde moram muitas crianças órfãs que infelizmente não têm uma própria casa e são obrigadas a morar num abrigo. Mas a Casa do Farol tem momentos de alegria, momentos de felicidade também, momentos de muito afeto e ternura. Essa narrativa, que é escrita pela Lina Pellman, traz um protagonista que nos conta a sua própria história, de um menino que infelizmente não foi adotado mais cedo, ele já está um pouquinho grandinho e tem que lidar com essas questões que envolvem os orfanatos, o abandono, a adoção tardia e várias outras questões relacionadas a esse assunto. Ele é muito apegado a um menino que infelizmente um dia é adotado. Ele tinha ele como um irmão, né, porque está na mesma casa, e aí ele fica muito triste justamente porque não tem ali nenhuma referência de família mais. Só que as coisas vão acontecendo de outra forma, ele finalmente é adotado, mas acontece uma questão muito delicada e essa adoção não se conclui. Ele, apesar da tristeza, segue de cabeça erguida, buscando ser alguém, um menino que tem tanta história para contar, uma imaginação muito fértil e de uma inteligência ímpar. Mas a história tem um final muito feliz. A adoção acaba acontecendo de uma forma ou de outra e eu tenho certeza que esse livro vai fazer muita gente se emocionar. Quem ilustrou esse livro foi o Bruno Nunes, que trouxe para a gente uma leitura muito divertida, com muitas cores, com muita alegria, porque o texto tem uma densidade importantíssima de se trabalhar, mas é muito poético, é muito esperançoso e o livro com certeza vai encantar a todos. Ele faz parte da coleção Assunto de Família, que é uma coleção cada vez mais ampla em nosso catálogo e com certeza vai render muitos bons assuntos aí para discutir várias questões de aceitação, de autoconhecimento, de amadurecimento, sobre famílias, sobre relações familiares, afeto e muitas outras questões. Então, essas foram as novidades de literatura infantil e juvenil da Editora do Brasil para o ano de 2020. Se tiverem comentários, dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente e fiquem ligados nas redes sociais da Editora do Brasil. Muito obrigado e até a próxima!